Eu sou a Larissa, sua terceira edição, e hoje eu vou apresentar a última designer do projeto Maratona Dia da Mulher, fazer uma avaliação geral dele e falar um pouquinho sobre 3 autoras que eu recomendo. Então, para finalizar a Maratona Dia da Mulher, que foi essa série de vídeos que eu fiz durante todo o mês de março, em parceria com vários canais, foi uma iniciativa criada pelo canal Nerdivinas, eu trouxe aqui o trabalho da Luciana Facchini. A Luciana trabalhou na Kozak entre 2004 e 2009 e depois, a partir de 2010, ela começou a dirigir o seu próprio estúdio de design. Eu tenho na minha estante só 2 projetos dela, mas eu quis trazer o trabalho dela porque esses 2 projetos são 2 projetos muito especiais. O primeiro é o A Fera na Selva, do Henry James, que eu já mostrei aqui no vídeo que eu falei sobre o que é uma boa edição. E esse livro, ele brinca muito com essa coisa da boa edição, porque ele pega os princípios que a gente tem de cor do papel, cor da fonte, esse tipo de coisa, e ele subverte conscientemente para criar uma experiência diferente. Então a capa é feita de um papel que é quase um tecido, ele parece ter fibras de tecido mesmo, sabe? E ela se abre, então quando você abre aqui, você tem esse pôster, que eu acho que não dá para ver muito bem, mas é um pôster todo prateado, que remete ao livro. E aí dentro começa essa brincadeira, as páginas são muito fininhas, e é tudo escrito em prateado. A tipografia tá toda prateada. A iluminação vai ficar meio ruim porque o livro é muito branco e aí vai roubar minha luz toda, mas tudo bem. Então, ela é toda... As páginas são muito fininhas. E isso vai gradualmente mudando, assim como a cor da fonte, tá? Então, chega um momento, ela vai ficando mais cinza. Chega um momento em que ela tá assim. Um cinza bem escuro com uma fonte cinza escuro também. Então ainda dá para ler. Até que por fim a gente chega nesse resultado aqui, que é um prata na fonte e um cinza chumbo na página, de modo que fica bem difícil de ler. E a ideia desse projeto é, através dessa mudança e dessa dificuldade de leitura, a gente transmita também a dificuldade da própria narrativa, a complexidade da própria narrativa. Eu adoro esse projeto, ele foi meu primeiro livro da coleção particular. Ele também faz parte da coleção particular, que é aquela que eu mostrei alguns livros na semana passada, quando eu estava falando da Elaine Ramos. E o segundo projeto é a coleção Alice, do Lewis Carroll, que vem nessa caixinha. E aqui a gente tem não só o Alice no País das Maravilhas, como também o Alice através do espelho. Essa caixinha é muito legal, porque você abre aqui e você já consegue ver que ela é espelhada por dentro. E a abertura dela é assim, e aí você tem os livros aqui dentro. Então, essa é a caixa por dentro, vazia, remetendo claramente ao Alice através do espelho. E aqui a gente tem os 2 livros. Esse projeto gráfico aqui, do Alice através do espelho, não é da Luciana Facchini, ele é da Flávia Castanheira, que eu falei lá no primeiro vídeo da série. Mas eu vou mostrar assim rapidinho, só pra vocês verem como que ele é lindo por dentro, com tanta coisa vermelha, contrastando com o branco, assim. Mas esse livro vai estar em breve aqui em um vídeo individual. E aqui é o projeto da Luciana Facchini, que começa com essa capa linda, que tem essas cartas. E aí aqui no meio das cartas a gente tem o rosto da Alice. E a gente vê que na verdade é um recorte. E que por dentro a gente tem a ilustração do rosto da Alice. A gente tem várias ilustrações muito lindas. As ilustrações são do Luiz Zerbini. A gente tem esses projetos de maquete dentro, de fotos de maquete que ilustram o livro. E cada capítulo é iniciado com essa página linda aqui, que tem a ver com baralho também, né? Com essa estampa, com esse padrão. Então é um livro muito, muito lindo. Como eu disse, esses 2 projetos são 2 projetos muito especiais que eu tenho e que eu sou muito apaixonada pelos 2. Tanto que muito em breve vai ter vídeo sobre cada um deles. Mas eu quis deixar alguém com menos trabalhos que eu tinha na estante por último, para eu poder aproveitar o vídeo para fazer as considerações finais. Então, se você ainda não viu os outros vídeos da Maratona Dia da Mulher, eu vou deixar o link de todos aqui embaixo. E com esse foram 5 vídeos. O primeiro foi apresentando o projeto, explicando de onde ele surgiu. O segundo foi falando sobre o trabalho da Flávia Castanheira. O segundo falando sobre a Elisa Von Handel. Depois falando sobre a Elaine Ramos. E finalizando com esse. Esse projeto foi pensado dentro de um grupo de criadores de conteúdo voltado para livros, para games, uma galera que produz um conteúdo mais geek. E eu queria lembrar a importância da gente sempre que puder, sempre que possível, valorizar o trabalho de uma mulher, seja ela da área que for.
Então, se você trabalha com cinema, tenta assistir mais produções de mulheres, feitas por mulheres, para mulheres, e tenta divulgar esse trabalho, porque a gente precisa espalhar o trabalho feito por mulheres para o mundo inteiro. Se você gosta de design, procura designers mulheres, procura valorizar o trabalho delas. E se você gosta de literatura, eu resolvi fazer uma lista com 3 autoras que eu indico demais para vocês lerem e amarem e compartilharem o trabalho delas. A primeira autora que eu queria indicar é a Carol Ben-Simon, que é uma escritora gaúcha, e que eu me lembro, ela tem 3 livros publicados. O Pó de Parede, que é um livro de contos publicado pela Não Editora. O Sinuca Embaixo d'Água, que é um romance lindo, maravilhoso, foi o primeiro livro que eu li dela, que, se eu não me engano, é da Companhia das Letras. E o Todos Nós Adorávamos Cowboys, que, se eu não me engano, também é da Companhia das Letras, que também é muito bom. Os 3 livros tratam de protagonistas jovens, e os 3 mostram uma sensibilidade muito bonita na escrita dela, muito tocante. E ela tem uma prosa super envolvente, é muito difícil você ler e não se envolver com os personagens, não se envolver com a história. E também, ela é uma das grandes expoentes da nova literatura brasileira, junto com o Daniel Galera, o Daniel Pellizzari. Então vale a pena a gente consumir e divulgar o trabalho dela. A segunda autora que eu queria recomendar é a Helena Ferrante. Eu já falei dela aqui, acho que umas 2 vezes. E vocês já devem ter ouvido falar dela, porque hoje em dia só se fala dela. Ela é uma escritora italiana e pouco se sabe, na verdade, sobre a vida dela. Ela, recentemente, parece que descobriram quem ela é, porque nem isso se sabia. Mas ainda assim, ela vive reclusa, ela não dá entrevistas e ela só se comunica por e-mail com as pessoas. E ela diz que faz isso porque ela não quer que a figura dela influencie na leitura que as pessoas vão ter da obra dela. Eu acho muito interessante esse tipo de postura no mundo que a gente vive hoje, que é extremamente midiático e que autores que fazem sucesso ao mesmo tempo ficam famosos. Então você tem toda uma coisa em volta da vida deles e as pessoas acompanham cada passo dele. E ela querer se reservar e falar somente sobre a literatura dela é uma postura interessante, no mínimo curiosa. Agora, os livros dela, eu já li 2. Aqui no Brasil ela tem publicado, se eu não me engano, 6 livros. Ela tem os 3 da quadrilogia napolitana, que tá pra sair o último, mas ainda não saiu aqui no Brasil, que são o Amiga Genial, o História do Novo Sobrenome e o História de Quem Foge de Quem Fica. E ela tem mais 3 livros que eu não lembro o nome, eu só lembro da Filha Perdida, mas eu vou deixar a imagem deles aqui. E eu já li o Amiga Genial e História do Novo Sobrenome e estou no meio da leitura de História de Quem Foge de Quem Fica. A narrativa dela é muito diferente de tudo que eu já tinha lido. Ela me lembra, na verdade, um pouco o Saramago em alguns momentos, mas ela tem uma vivacidade na narrativa dela que é impressionante. Ela fala das coisas mais banais de forma interessante, ela fala dos eventos mais corriqueiros de forma interessante e você acompanha cada momento da vida daquelas 2 amigas, da Lenu e da Lila, querendo saber tudo o que vai acontecer, querendo saber cada detalhe. E a história é muito bem contada, muito interessante. E eu não vejo a hora de sair o último livro aqui para poder terminar essa quadrilogia também, porque é foda ficar esperando isso. E a terceira indicação que eu queria fazer é uma coisa meio bairrista, que é uma autora daqui de Juiz de Fora, da minha cidade, e ela é poeta. Para quem lê poesia hoje, talvez vocês já tenham até visto o nome dela em algumas publicações, ela já foi divulgada, que é a Laura Assis. Ela tem um livro publicado pela editora dela aqui, que é o Depois de Rasgar os Mapas, e ela tem uma escrita também muito envolvente. A poesia dela é muito forte e em alguns momentos ela pega alguma coisa dentro de você assim e dá uma esmagada. É uma escrita muito potente e muito incômoda e vale muito a pena conhecer. Eu vou deixar o link aqui embaixo para o site da editora e vocês podem comprar o livro diretamente com ela. Eu queria agradecer muito as meninas que me convidaram e que participaram da Maratona Dia da Mulher. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer contribuir com vocês e conhecer o trabalho de vocês também, conhecer o trabalho de muitas mulheres pelo Brasil. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal e de dar uma olhada nos projetos das meninas que estão linkados aqui embaixo e de procurar também as autoras e as designers que eu indiquei ao longo desses 5 vídeos. Um beijo e eu vejo vocês na semana que vem.